Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa última aula de ciências do ano de 2020, né? Graças a Deus chegamos ao final, conseguimos, né, cumprir todo o nosso conteúdo. Estou aqui com o coração bem apertadinho de estar preparando essa última aula para vocês, mas feliz ao mesmo tempo porque nós chegamos até aqui, né? E hoje nós vamos falar sobre o reino plantais, sobre as plantas, né, o reino vegetal. E é um assunto bem interessante para a gente estar fechando aí o nosso conteúdo desse ano. Vamos à aula? Característica das plantas. Então, a característica básica de todos os organismos vegetais, tá? São organismos pluricelulares com células eucariontes vegetal. A gente já conhece a célula eucarionte vegetal, então vocês já sabem qual é. Eles possuem dentro da célula um vacúolo grande, bem grande, que é onde armazena o conteúdo, o produto da fotossíntese, parede celular constituída por celulose, de todas as células vegetais, e também na célula vegetal possui o cloroplasto, né, que é a organela onde vai acontecer a fotossíntese. São seres autótrofos, fotossintetizantes, né? São os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento, né? Eles dão conta de se nutrir sem precisar se alimentar de outros seres vivos. E o ciclo de vida com alternância de gerações. A classificação das plantas é importante vocês saberem, tá? Então, deixa eu sinalizar aqui para vocês. Nós vamos de briófitas, algas não faz parte do reino plantar, tá, gente? Então, começa aqui em briófitas, depois vem as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tá? Então, as briófitas são plantas avasculares, a gente vai ver daqui a pouco. De pteridófita até angiosperma são plantas vasculares. Briófita e pteridófita não possuem sementes, nem flor, nem fruto. Já gimnosperma e angiosperma possuem sementes. E o único vegetal, que possui flor e fruto é a angiosperma, tá? Então, nós vamos ver cada um desses grupos aqui, ó, separados, tá? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Vamos lá. Briófitas. Características gerais das briófitas. Ausência de vasos condutores. O que seria vasos condutores, professora? É aquilo que a gente chama de xilema e floema, que carrega da raiz até as folhas a água e os sais minerais, e depois os vasinhos que vão carregar das folhas para todas as partes da planta, inclusive para a raiz, os nutrientes. Então, as briófitas, elas não possuem esses vasos condutores. A ausência de semente, as briófitas não possuem semente, não tem semente. A ausência de flores e frutos também não tem. E a reprodução da briófita vai depender inteiramente da água. Então, são as principais características das briófitas. Como é que acontece, então, a passagem dos nutrientes e a passagem da água e dos sais minerais? Por osmose, tá? Então, lá a raiz vai captar do solo a água, os sais minerais e vai transmitindo de célula para célula até chegar na parte verde da planta, que é onde vai ocorrer a fotossíntese. E após a fotossíntese, o produto da fotossíntese também vai ser passado de célula para célula até chegar lá na raiz e em todas as partes da planta por osmose. A osmose consiste na passagem do solvente através de membranas semipermeáveis. O que é isso? É passar a substância, ou água, ou sais minerais, de uma célula para outra através da membrana celular. Passagem da água e nutrientes através de uma célula para outra, e é a justificativa das briófitas não serem muito grandes. Então, briófitas são plantinhas bem rasteirinhas. A gente vai ver quais são as briófitas e entre elas tem o musgo, que a gente conhece bastante, né? Quem não conhece musgo, né? Então, você percebe que o musgo, ele é rasteirinho. Por que ele não
consegue ficar grandão? Porque justamente a passagem dos nutrientes e da água e dos sais minerais é feita de célula para célula. Aí, se ele fosse muito grande, isso não ia conseguir ocorrer, tá? Porque ele não tem vasos condutores. A estrutura. Bom, a briófita ela não tem caule, ela não tem folha e ela não tem raiz. O que ela tem? Olha aqui, ó, na imagem. Rizoides, cauloides e filoides, tá? Que são raiz, caule e folhas que não são verdadeiros, tá? Parecem, mas não são, tá? Então, vamos lá na definição correta. Rizoides, filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorvem a água e os sais minerais disponíveis no ambiente. Cauloides, pequena haste de onde partem os filoides. E filoides é estrutura clorofilada e capaz de fazer a fotossíntese. Então, a água entra por aqui. Aqui na imagem está grande, tá, gente? Mas essa planta é muito pequenininha, muito baixinha, rasteirinha no chão, tá? Aqui eles aumentaram a imagem para a gente estudar, né? Então, a água e os sais minerais entram pela raiz e vai passando na planta de célula para célula até chegar aqui nas folhinhas e acontecer a fotossíntese, ok, pessoal? Os musgos é um exemplo de briófitas, tá? O que a gente vê nos musgos, tá vendo aqui, ó? Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Esse tapete verde, isso aqui são musgos, tá? Olha aqui, ó, que bonito. Aqui já está ampliado essa foto. O que a gente vê é o gametófito, corpo folhoso onde se diferenciam em rizoides, cauloides e foloides. Podem ser uni ou bissexuado. O esporófito consiste em pé, haste ou cétula e cápsula produtora de esporos. É essa hastezinha aqui que aparece na época da reprodução da planta. Aqui nós temos um esqueminha da reprodução da planta, né? Então, nós vamos ter... Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos a planta masculina, tá? Que vai soltar os gametas na água e esse gameta vai ser levado pela água. Lembra que é uma planta rasteirinha no solo, tá? Vai ser levado pela água até o anterozoide ou até o arquegônio, tá? O anterozoide é o gameta masculino. Vai acontecer aqui dentro, ó, tá vendo? Que aqui dentro tem o gameta feminino, aqui é o gameta masculino. Aqui vai acontecer a fecundação. Aí vai acontecer a formação do esporófito. E depois da formação do esporófito, que é essa haste aqui com essa cápsula, vai acontecer o lançamento dos esporos. Os esporos é o que a gente pode chamar, para fazer uma comparação, a sementinha, só que não é semente, é esporo, tá, gente? E aí vai desenvolver outra plantinha, certo, pessoal? Principais grupos de briófitas, nós temos os musgos, os antóceros, que já é um pouquinho mais difícil de encontrar, e as hepáticas, tá? Pteridófitas. Características gerais. O corpo delas já apresenta organização em tecidos e mostram raiz, caule e folhas. Verdadeiros já, tá? Então, as pteridófitas já vão possuir raiz, caules e folhas verdadeiros. E vão possuir um tecido condutor eficiente, que é o xilema e o floema, que vai levar a seiva bruta até as folhas e a seiva elaborada das folhas para todo lado da plantinha, que é o produto da fotossíntese. Então, nas pteridófitas, a gente já vê tecido condutor, que é o xilema e o floema. Certo, pessoal? E aí, isso aí é uma característica que fez com que esse grupo vegetal conseguisse crescer e atingir tamanho maior do que o das briófitas, certo? Então, as características gerais, aí, o resumão, presença de vasos condutores, as pteridófitas também não têm sementes e não têm flores nem frutos, tá? Exemplo de pteridófitas, a gente tem a samambaia, aí você percebe que são plantas já grandes, né? Samambaia, avenca, o xaxim, que é
é quase uma árvore praticamente, tá? E aí, por que eles cresceram? Já não são como as briófitas rasteirinho, porque eles possuem vasos condutores. Perguntinha de prova, tá? Encontrados normalmente em locais sombrios, úmidos e em ambientes de floresta, vivendo como plantas epífitas, ou seja, sobre outra planta. Utilizado também como planta ornamental em jardim, garagem, sacada de casa, apartamento, teto. Quem é que não tem uma samambaia em casa, não é verdade? Pteridófitas mais conhecidas. Aí a gente tem a cavalinha, selaginela, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo. A samambaia, o licopódio, o xaxim, aquelas que eu falei lá no início. Aí tem uma parte importante da anatomia da pteridófita, que é na folha dela. Ela vai ter uns pontinhos, eu acho que no próximo slide eu consigo explicar melhor. Olha aqui, ó. Atrás da folha da samambaia, por exemplo, você já deve ter visto isso se você já viu uma samambaia. Existem esses pontinhos pretos aqui, ó. Esses pontinhos pretos que se formam atrás das folhas das pteridófitas, que aqui está aumentado de tamanho, e aí você consegue enxergar bem, é onde estão guardados os esporos. Esses esporos, quando estiverem madurinhos, eles vão ser lançados, levado pelo vento, né? Ou pela água, e vai brotar outra plantinha, tá? Então, como as briófitas, aqui as pteridófitas também não têm semente. É por esporos, tá? E esses pontinhos aqui, o nome deles é soros, tá? Essa é a perguntinha de prova também, tá, gente? Gimnosperma. Representantes das gimnospermas. Aí a gente tem a araucária, que é a mais conhecida, pinheiro, muito conhecido também, e a sequoia, também muito conhecida, que é aquela árvore gigante que tem aí no Jardim Botânico, que é muito centenária, né? E tem o tronco muito, muito grande. Tem a cica masculina, cica feminina, porque a gimnosperma, às vezes o sexo está separado. Tá? Então, tem planta masculina e planta feminina. A grande evolução neste grupo de plantas foi o surgimento da semente. Então, até a pteridófita não tinha semente. A partir de gimnosperma, as plantas começam a ter sementes. As sementes das gimnospermas não estão protegidas pelo fruto. A gente diz que as gimnospermas possuem sementes nuas. Por quê? Porque não tem fruto, é só semente. Como nas angiospermas. Porém, a semente garante enorme proteção e alimentação ao embrião. As gimnospermas possuem raiz, caule, folhas e semente, mas não apresentam frutos. Diferente das briófitas e pteridófitas, as gimnospermas independem da água para a fecundação. Então, aqui já não precisa de água para ocorrer a fecundação, pois surge o grão de pólen, que é o gametófilo masculino que fecunda a oosfera, que é o gametófito feminino. O processo de dispersão do grão de pólen é chamado de polinização. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, aqui já precisa, não é mais da água, precisa de polinizadores, que na sua maior parte é o vento, tá? No caso aqui das gimnospermas. O pinhão é a semente da araucária ou pinheiro. Então, o pinhão, gente, apesar da gente comer o pinhão, cozinhar e comer, não sei se vocês já comeram o pinhão, não é fruta. Pinhão é semente, tá? A semente é formada pelo embrião, que dará origem a uma nova planta. Deixa eu mostrar aqui o embrião. Olha aqui o embrião, aqui, ó. É essa coisinha verdinha aqui no centro do pinhão. Em volta do embrião há um material que contém os nutrientes necessários para a germinação da nova planta. Então, geralmente a gente cozinha o pinhão assim com a casca. Aí, quando ele está cozido, a gente descasca ele e come esse material aqui, ó. Tá? Come o embrião, come tudo, né? A gente come tudo isso aqui, tá? E é uma delícia. Dispersão das sementes. As sementes podem ser dispersadas pelo vento e pelos animais, tá?
A gralha azul é uma ave típica do Paraná, que se alimenta de pinhões e promove a dispersão dessas sementes. Por que a senhora está falando de dispersão de sementes, professora? Porque as gimnospermas já é um grupo que desenvolveu uma técnica para que os filhotes não nascessem todos ali à volta da árvore mãe, certo? E como é que isso acontece? Através da dispersão das sementes. O passarinho vai lá, pega um pinhão, por exemplo, uma sementinha de pinhão, e leva embora para comer em outro canto e acaba deixando cair pelo caminho. Ou essa gralha azul aí, ela tem mania de enterrar o pinhão. E aí vai nascer uma nova árvore em outro lugar, tá? O porte. Podem formar florestas de grande porte e atingir até 100 metros. Aqui nós estamos vendo uma sequoia. Olha como ela é grande. Olha essa sequoia que caiu no meio da estrada. Em vez das pessoas, né, a prefeitura, tirar a sequoia daqui, achou melhor serrar e abrir ela aqui, ó, e fazer um túnel por dentro da sequoia, de tão grande que era essa árvore. Imagina o tronco dessa árvore como deve ter madeira maravilhosa dentro desse tronco, né? Olha essa daqui como é gigantesca e grande, né? Uma coisa interessante nas gimnospermas são os anéis de crescimento. A contagem desses anéis de crescimento, que aqui é o tronco, certo? Quem nunca viu um tronco, né? Todo mundo já deve ter visto um tronco cortado, né? E aí você percebe esses anéis. A gente chama de anéis de crescimento. Por quê? A contagem desses anéis permite uma estimativa de quantos anos tem a árvore. Geralmente, os anéis são anuais, tá? A cada ano costuma se formar 2 anéis, um claro e um escuro. Uma dessas estimativas, com base no caule de um pinheiro, chegou à contagem de mais de 4.500 anos que aquela árvore tinha, né? Então, quanto mais anéis, mais velha, né? Mais antiga é a árvore. Ciclo de vida das araucárias, né? Das gimnospermas. Na planta feminina, o cone feminino, também conhecido como a pinha, contém os gametas. Então, pinha é um cone que vai abrigar a semente, mas não é fruta, tá, gente? Contém os gametas femininos. Levados pelo vento, alguns grãos de pólen presentes no cone masculino caem nas pinhas, ocorrendo a fecundação. E aí vai formar o embrião, que é a semente que a gente chama de pinhão. A semente, em contato com o solo fértil e em condições adequadas, vai germinar uma nova araucária, feminina ou masculina. Nas gimnospermas, o encontro dos gametas masculinos e femininos não depende da água do ambiente, mas da ação do vento. O encontro do grão de pólen com o cone feminino da planta é conhecido por polinização. A gente já falou isso. Olha aqui essa imagem que interessante. Aqui nós temos uma árvore masculina, né? Aqui, ó, uma árvore masculina. Aqui, bem longe, bem distante, uma feminina. O vento bateu aqui e carregou o pólen daqui, que caiu aqui nos cones femininos dessa árvore e polinizou. Quando ele poliniza, ele faz nascer o quê? A semente, que é o pinhão, tá? E aí chegamos no último grupo, que é o grupo das angiospermas, que é o grupo mais evoluído, né, das plantas, né, que contém todas as partes que a gente conhece da planta. Novidades: as plantas vão possuir flores e a semente já é protegida por um fruto. Então, a angiosperma tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Já tem tudo, né? O fruto ajuda na sua dispersão. Por quê? Porque os animais vão lá comer aquele fruto e carregam aquele fruto para outro canto, e aí a semente é jogada no ambiente ou entra pelo sistema digestório daquele animal, e quando aquele animal defeca, vai cair a semente em algum canto e vai germinar a semente, certo? E aí a dispersão é feita principalmente pelos animais.
Aí nós temos alguns representantes, né? Então, toda planta que você vir que tiver flor e fruto é uma angiosperma, tá? Outras aqui, exemplos de angiosperma, maracujá, pêssego, trigo, romã, goiaba, é uma infinidade. É o grupo que tem maior quantidade de exemplares. Como é que a angiosperma absorve o nutriente para ela? Absorção de água e nutrientes pela raiz. Nutrientes não, gente, sais minerais, tá? Porque nutriente é o que ela faz na fotossíntese, né? Então, absorção de água e sais minerais pela raiz, passando pelo caule e chegando até as folhas. Por meio de quê? Vasos condutores. Então, a angiosperma também tem xilema e floema, tá? O porte apresenta uma grande variação de tamanho, desde espécies pequenininhas até espécies com mais de 100 metros de altura, aquelas árvores gigantescas, tá? As flores. Os frutos se formam a partir do ovário da flor. A flor é a parte em que ocorre a reprodução. A maioria das flores é hermafrodita, ou seja, tem a parte masculina e feminina na mesma flor, tá? Apresentam os órgãos masculino e feminino na mesma flor. Aqui nós temos exemplos de flor hermafrodita, que é a flor do hibisco. Olha aqui, ó. Essa parte, essa haste comprida aqui, é a parte feminina da flor. E essas duas hastes aqui, ó, é a parte masculina da flor, tá? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, aqui é desenho, aqui é uma foto, né? Esses pontinhos amarelinhos aqui é a parte masculina. Essa haste comprida aqui, ó, com essa abertura central, é a parte feminina. Então, esses pólenes que estão grudados aqui precisam cair aqui dentro. Quem faz esse papel? Os insetos que vêm aqui para comer, para beber o néctar, né, da flor e passam por aqui, voam para lá e para cá e acabam pegando, grudando pólen neles aqui, acaba soltando aqui e acontece a polinização. Em algumas plantas, as flores masculinas ou femininas estão na mesma planta, mas não estão na mesma flor. É o caso que a gente está vendo aqui, ó. É a mesma planta, mas a flor masculina está aqui e a flor feminina está aqui, tá? Então, é necessário também um animalzinho, né, para fazer a polinização. Pegar o pólen daqui e levar para cá. Em outras, as flores masculinas ou femininas estão em plantas diferentes. Então, nós temos os três casos na angiosperma. Nós temos flores hermafroditas, nós temos plantas em que a mesma planta tem a flor masculina e a flor feminina, e nós temos também casos em que existe o sexo está em plantas diferentes. Então, tem uma planta que tem flor do sexo feminino e tem outra planta que tem flor do sexo masculino. Olha a diferença, gente. Aqui, flores masculinas do mamoeiro. Por que elas são assim tão exageradas, né? Porque as abelhinhas vêm aqui, ou outro inseto qualquer, se alimentar do néctar, e aí quando chegam aqui na feminina, também para se alimentar do néctar, acaba largando lá o pólen, porque ficou grudado no corpo deles e acaba fecundando o mamão, né? A flor de mamão, que vai se tornar um fruto e lá dentro tem a semente. Os grãos de pólen são carregados até as partes femininas das flores, o nome disso é polinização. Os gametas masculino e feminino podem se encontrar ocorrendo a fecundação. Forma-se um embrião no interior da semente. Então, vamos lá para vocês não fazerem confusão. O que é polinização? Polinização é quando o grão de pólen é carregado até a parte feminina da flor. Isso é polinização. E fecundação? Fecundação é quando ocorre a união dos gametas masculinos e femininos, tá? Então, polinização é uma coisa e fecundação é outra, tá bom? Em torno da semente vai crescer um envoltório. O que é esse envoltório? É o fruto. O fruto amadurece e libera a semente que, em contato com o solo, germinará, originando uma nova planta com o crescimento do embrião.
certo? E aí, aqui também passa pela dispersão de sementes, né? O animalzinho vai lá comer aquela fruta e vai jogar aquela semente para algum lugar e vai germinar em outro canto. Evolução conjunta de insetos e plantas. Os animais visitavam várias flores em busca de alimento e acabavam passando os grãos de pólen muito nutritivo que ficavam presos em seu corpo de uma flor para outra. Plantas que produziam mais frutos e sementes originavam mais plantas. Essa relação se estabeleceu também a vertebrados. Se estendeu, desculpa. Também a vertebrados, como o morcego e beija-flor, né? O morcego, que é um mamífero, também tem o costume de ir lá beber o néctar das flores. E o beija-flor também, né? O nome já fala, né? Beija-flor. Por quê? Porque ele vai lá na florzinha pegar o néctar daquela flor. As flores desenvolveram estruturas mais coloridas e cheirosas, além de néctar, que é uma substância nutritiva e adocicada, e atraíam cada vez mais os animais. Então, por que a flor é bonitona, colorida, cheirosa? Para ser um objeto de atração para os animais irem lá, né? E aí eles acabam carregando grão de pólen daqui para ali, fazendo a polinização, certo? As abelhas é um dos maiores polinizadores que a gente tem. Aí tem uns exemplos de polinizadores, né? Borboleta, mamangaba, morcego, beija-flor, mosca, abelha, vários insetos, né, gente? É isso aí, gente. Chegamos ao final da nossa aula. Gostaria que vocês olhassem lá o último capítulo do livro, tá? Que o livro, por um acaso, não está aqui comigo, para eu dizer qual é o número do último, mas vocês vão achar, é o último, né? Leiam, não deixem de ler o conteúdo e fazer todos os exercícios, tá bom, pessoal? Semana que vem é a nossa revisão e na outra prova encerrando o ano, tá bom? Um beijão, até semana que vem com a nossa revisão. Fiquem com Deus.